Querido, querida, paz de Cristo para você. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 10. Queridos, nós já dissemos em uma mensagem anterior que fazemos parte de um reino invertido, ou seja, nós devemos ser pobres para herdar o reino, chorar para sorrir, não lutar para vencer. E aqui nessa passagem nós estamos vendo que devemos ser perseguidos para herdar o reino. É isso mesmo. Quando falamos do reino dos céus e dessa perseguição, devemos compreender que vivemos em um mundo mau, nós vivemos em um mundo injusto, né? A própria palavra de Deus diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Então é por isso que nós devemos ter bem claro em nossa mente que a maldade e corrupção estão em todas as esferas dessa terra. O mundo está cheio de injustiça. Portanto, meu querido, minha querida, se você é sedento, se você é faminto por causa da justiça, ou seja, se você decidiu viver nos princípios do reino dos céus, inevitavelmente você vai ser perseguido. Se você busca agir com justiça, as pessoas vão te perseguir. Se você deseja viver a justiça extraordinária, aquela justiça, sabe, que deve exceder a dos escribas e fariseus, você será perseguido. Então, se você decide viver uma vida correta diante de Deus e das pessoas, você vai sofrer perseguição. Meus amados, por conta da mensagem que nós carregamos na condição de filhos do reino e também da vida justa que precisamos viver perante as pessoas, nós somos perseguidos. E é aí que muitos cristãos reclamam pelo fato de estarem sendo perseguidos em seu trabalho, na escola, na faculdade e até na própria família. Porém, eles se esquecem que o Senhor Jesus Cristo já tinha nos alertado que nós seríamos perseguidos por causa da justiça. Pois então, meu querido, minha querida, se você não concorda em mentir no seu trabalho, corre o risco de perder o seu emprego. Se você não aceita sair com seus colegas de escola ou faculdade para o barzinho ou para a balada, você é chamado de antissocial, arcaico, radical. Se você não concorda em assistir aquele filme, aquela série maligna que toda a sua família está assistindo, você não ama a família e não está em comunhão com os da sua casa. Enfim, meu amado, não tem jeito. Se você está disposto em praticar a justiça do reino dos céus, vai ser perseguido e vai sofrer oposição sempre. Veja bem aqui o que essa passagem nos revela: fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. É isso, meu amado, está muito claro. Importa que por muitas tribulações nós entremos no reino dos céus. Agora, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo tinha um imenso prazer em contar às outras igrejas a perseverança dos tessalonicenses. Sabe por quê? Porque em meio a muita tribulação e perseguição, eles mantinham a fé em Deus alta, a fé em Deus firme. E Paulo ainda afirma que Deus estava usando o sofrimento daquela igreja a fim de prepará-los para o reino na era vindoura. Vamos comigo aqui na palavra de Deus. Diz assim: é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram, olha só, em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Vamos lá, olha só, vamos mais. Olha mais aqui a palavra. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos, olha só, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. 2 Tessalonicenses 1, versos 4 e 5. Então, queridos irmãos, vemos aqui que as perseguições nos levam a ser considerados dignos de herdar o reino dos céus. Aleluia! Então, querida igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter bem firmes em nosso coração a revelação da manifestação do reino dos céus na era vindoura. Sabe por quê, queridos? Muitos cristãos já perderam a revelação da eternidade, já não tem mais fé na eternidade futura. Agora, se nós perdemos essa revelação de vista, fica bem mais difícil suportar as tribulações e perseguições que passamos aqui nessa terra. Agora, quando nós temos a compreensão do verso 10 de Mateus 5, que diz que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos, quando nós sabemos que toda leve e momentânea tribulação será revertida em peso de glória indizível e incomparável na era vindoura, aí nós temos forças para suportar as tribulações que vêm sobre nós neste mundo. O apóstolo Paulo tinha essa revelação da eternidade bem firme no seu coração. Diz assim a palavra de Deus: porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2
Coríntios 4, versos 17 e 18. Então, meu amado, está vendo aqui? Quanto mais nós tiramos os olhos das coisas que se veem e colocamos na eternidade, a nossa fé em relação ao nosso futuro eterno é acrescentada dia após dia. Por isso, nós temos forças em Deus para suportar as perseguições, porque nós estamos olhando para a eternidade futura. Portanto, é isso, meu amado irmão, minha amada irmã. A bem-aventurança de hoje, como todas as outras, é extremamente difícil de cumprir. Porém, eu quero lembrar a você que a palavra de Deus nos diz que todas as nossas perseguições nos transformam em pessoas profundamente felizes. Sabe por quê? Porque herdaremos o reino dos céus na era que há de vir. Que o Senhor Jesus te dê forças para suportar todas as perseguições por causa da justiça que você exerce no seu dia a dia. E nós devemos também nos lembrar de que todas essas perseguições é sofridas com a presença do Rei Jesus em nossos corações. Quanto mais nós temos Cristo dentro de nós, conseguimos passar por essas tribulações. Vamos orar então ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos fortaleça nessas perseguições aqui nessa terra. Pai querido, Pai celestial, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra que nos diz que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós queremos clamar ao Senhor que ative em nós, acenda em nós essa certeza de sabermos que estamos sendo perseguidos aqui, mas que essa perseguição vai ser transformada em um peso de glória que nós não temos compreensão. Por isso clamamos, Pai, nos fortaleça, nos dê ânimo, nos dê força nas tribulações, nas perseguições, em o nome de Jesus. Amém.